Anemia falciforme. Tipos, sintomas e tratamento. Bom, a anemia falciforme faz parte de um grupo de doenças conhecidas como doenças falciforme. A doença falciforme é uma doença hereditária dos glóbulos vermelhos, em que não existem glóbulos vermelhos saudáveis o suficiente para transportar oxigênio por todo o corpo. Bom, normalmente os glóbulos vermelhos são flexíveis e redondos e se movem facilmente através dos vasos sanguíneos. No entanto, pessoas com anemia falciforme, os glóbulos vermelhos têm um formato de foice ou lua crescente. Além disso, essas células são rígidas e pegajosas e podem ficar presas em pequenos vasos sanguíneos, o que pode diminuir ou bloquear o fluxo sanguíneo e oxigênio para partes do corpo. E não há cura para a maioria das pessoas com anemia falciforme. No entanto, existem muitos tratamentos que podem aliviar a dor e ajudar a prevenir complicações associadas à doença. E é por isso que no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você tudo o que você precisa saber sobre a anemia falciforme e quais são os sintomas e tratamentos. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje e quer receber mais vídeos como esse assim que saírem, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei. Vamos pro vídeo? O que é anemia falciforme? Bom, a anemia falciforme ou doença falciforme é uma doença hereditária em que os glóbulos vermelhos assumem o formato de uma foice. Bom, normalmente os glóbulos vermelhos têm o formato de um disco, o que lhes dá flexibilidade para viajar por todo o corpo, até mesmo pelos menores vasos sanguíneos. No entanto, pessoas com essa doença, os glóbulos vermelhos têm uma forma anormal semelhante a uma foice, e isso os torna pegajosos e rígidos, e tendem a ficar presos em pequenos vasos, o que bloqueia o sangue de atingir diferentes partes do corpo, e isso pode causar muita dor e danos aos tecidos. Bom, essa é uma condição herdada geneticamente e você precisa de 2 cópias do gene da doença para ter anemia falciforme. Ou seja, se o seu pai tiver essa mutação genética e a sua mãe não tiver, por exemplo, não existe chance dessa criança nascer com essa doença. Só terá o traço falciforme, mas viverá normalmente. Agora, se ambos os pais tiverem um traço falciforme, mesmo que não tenha doença manifestada, necessariamente a criança nascerá com a doença. Quais são os sintomas da anemia falciforme? Bom, os sintomas da anemia falciforme geralmente aparecem em uma idade mais jovem. Eles podem aparecer em bebês de 4 meses de idade, mas geralmente ocorrem em torno de 6 meses. E embora existam vários tipos de doença falciforme, todas elas apresentam sintomas semelhantes que variam em gravidade. Esses incluem fadiga excessiva ou irritabilidade, agitação em bebês, problemas renais, icterícia, que é o amarelamento dos olhos e da pele, inchaço e dor nas mãos e nos pés, infecções frequentes e dor no peito, costa, braços e pernas. Quais são os tipos de doença falciforme? Bom, a hemoglobina é uma proteína das células vermelhas do sangue que transporta oxigênio, e normalmente tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E os 4 principais tipos de anemia falciforme são causados por diferentes mutações nesses genes, por exemplo, a doença da hemoglobina SS. Bom, a doença da hemoglobina SS é o tipo mais comum de doença falciforme, e ela ocorre quando você herda a cópia do gene da hemoglobina S de ambos os pais. Isso forma a hemoglobina conhecida como HbSS, e por ser a mais grave doença falciforme, os indivíduos com essa forma também apresentam os piores sintomas e uma taxa mais elevada. Doença da hemoglobina SC. Bom, a doença da hemoglobina SC é o segundo tipo mais comum de doença falciforme. Ela ocorre quando você herda o gene HbC de um dos pais e o gene HbS do outro. Bom, indivíduos com HbSC apresentam sintomas semelhantes aos indivíduos com HbSS, no entanto, a anemia é menos grave. Hemoglobina SB mais beta-talassemia. Bom, a hemoglobina SB mais beta-talassemia afeta a produção do gene beta-globina. Isso significa que o tamanho dos glóbulos vermelhos é reduzido porque menos proteína beta é produzida, e nesses casos os sintomas não são tão graves. Hemoglobina SB beta-0-talassemia. Bom, a talassemia beta-0 falciforme é o 4º tipo de doença falciforme, e essa tem sintomas semelhantes ao da HbSS, que é a mais agressiva. No entanto, às vezes, os sintomas da talassemia beta-0 são mais graves e está associado a um pior prognóstico. Hemoglobina SD, hemoglobina SE e hemoglobina SO. Esses são tipos diferentes de doença falciforme, mas são raros e geralmente não apresentam sintomas graves. E por fim, o traço falciforme. Bom, pessoas que herdam apenas o gene mutado, a hemoglobina S de um dos pais, têm um traço falciforme. No entanto, essas pessoas não apresentam sintoma algum. Quem corre risco de contrair anemia falciforme? Bom, as crianças só correm o risco de contrair a doença das células falciforme se ambos os pais forem portadores do traço falciforme. E um exame de sangue chamado de eletroforese de hemoglobina pode determinar qual tipo você pode carregar. Além disso, pessoas de origem africana, indiana, do Mediterrâneo e Arábia Saudita têm maiores chances de carregar o gene falciforme. Que complicações pode surgir da anemia falciforme? Bom, essa doença pode causar complicações graves, que aparecem quando as células falciformes bloqueiam os vasos em diferentes áreas do corpo, e esses bloqueios podem ser causados por uma variedade de circunstâncias, incluindo doenças, mudanças de temperatura, estresse, má hidratação e altitude.
Bom, a seguir você verá os 10 tipos de complicações mais comuns que podem resultar da anemia falciforme. Complicação número 1. Anemia grave. Bom, de forma simplificada, a anemia é a redução da quantidade de hemoglobina, que é um pigmento presente nos glóbulos vermelhos capazes de carregar oxigênio pelo corpo. No entanto, essas células falciformes são facilmente rompidas. Para você ter ideia, geralmente as células normais vivem cerca de 120 dias. No entanto, as células falciformes vivem por um período de no máximo 10 a 20 dias. Portanto, as chances de anemia são muito aumentadas. Complicação número 2. Síndrome Mompé. Bom, a síndrome Mompé ocorre quando as hemácias em forma de foice bloqueiam os vasos sanguíneos das mãos e dos pés, e isso faz com que as mãos e pés inchem. Além disso, também pode causar úlceras na pele. No entanto, de uma forma geral, mãos e pés inchados são frequentemente o primeiro sinal de anemia falciforme em bebês. Complicação número 3. Crescimento atrasado. Bom, crescimento atrasado geralmente ocorre em pessoas com doença falciforme. Isso porque essa mutação pode atrapalhar a distribuição de oxigênio e nutrientes suficientes para o corpo crescer adequadamente. Número 4. Complicações neurológicas. Bom, convulsões, derrames ou até coma podem acontecer em cerca de 10% dos portadores de doença falciforme. Em alguns casos são frequentes o dano intelectual, sequelas neurológicas graves e até a morte. Complicação número 5. Problemas oculares. Bom, a cegueira é causada por bloqueios nos vasos sanguíneos que irrigam os olhos, e isso pode danificar a retina. Complicação número 5. Úlceras na pele. Bom, úlceras de pele na perna podem ocorrer se pequenos vasos forem bloqueados, o que é comum em pessoas com anemia falciforme. Número 7. Doença cardíaca e síndrome torácica. Bom, como essa doença interfere no suprimento de oxigênio no sangue, ela também pode causar problemas cardíacos, que pode levar a ataques cardíacos, insuficiência cardíaca e ritmo cardíaco anormal. Complicação número 8. Doença pulmonar. Bom, danos aos pulmões ao longo do tempo relacionados à diminuição do fluxo sanguíneo podem resultar em hipertensão pulmonar e fibrose pulmonar, e esses problemas podem ocorrer com mais frequência em pacientes com síndrome do peito falciforme. Além disso, lesões pulmonar torna mais difícil os pulmões de transferir oxigênio para o sangue, o que pode resultar em crises mais frequentes. Complicação número 9. Cálculos biliares. Bom, recorrentemente a anemia falciforme é um fator de risco reconhecido para desenvolvimento de cálculos biliares. Além disso, a frequência de acúmulo de substâncias na vesícula biliar aumenta com a idade, atingindo mais de 50% dos adultos com doença falciforme. No entanto, os portadores podem ser assintomáticos em até 50% dos casos, e o diagnóstico é feito por ultrassonografia. Bom, entre as complicações podem ser listadas ainda a colagite, que é a infecção dos canais biliares por bactérias após obstrução, e a pancreatite, que é a infecção do pâncreas. Complicação número 10. Síndrome do peito falciforme. Bom, a síndrome do peito falciforme é um tipo grave de crise falciforme. Ela causa forte dor no peito e está associada a sintomas como tosse, febre, produção de expectoração, falta de ar e baixos níveis de oxigênio no sangue. Além disso, as anormalidades observadas na radiografia do tórax podem apresentar pneumonia e morte do tecido pulmonar. Bom, o prognóstico a longo prazo para pacientes que tiveram síndrome do tórax falciforme é pior do que aqueles que não tiveram. Como a anemia falciforme é diagnosticada? Bom, todos os recém-nascidos são examinados para a doença falciforme, fazendo o famoso teste do pezinho. Além disso, tanto em crianças como em adultos, mais procedimentos também podem ser usados para diagnosticar a doença falciforme, como dor forte nos ossos, anemia, aumento e dor no baço, problemas de crescimento, infecções respiratórias, úlceras nas pernas e problemas cardíacos. Provavelmente, se você tiver algum desses sintomas relatados há pouco, o seu médico pode querer testar você para anemia falciforme. Como é tratada a anemia falciforme? Bom, vários tratamentos diferentes estão disponíveis. Por exemplo, a reidratação de fluidos intravenosos ajuda os glóbulos vermelhos a retornar ao estado normal. Esse procedimento é importante porque os glóbulos vermelhos têm maior probabilidade de se deformar e assumir a forma de foice se estiver desidratado. Além disso, o tratamento de infecções subjacentes ou associadas é uma parte importante do gerenciamento da crise, pois o estresse de uma infecção pode resultar em uma crise falciforme. Bom, transfusões de sangue melhoram o transporte de oxigênio e nutrientes conforme necessário. Além disso, também são administradas medicações que são usadas para aliviar a dor durante uma crise falciforme. Você pode precisar tanto de um medicamento de venda livre até analgésicos mais fortes como a morfina. Bom, transplante de medula óssea também tem sido usado para tratar anemia falciforme. Crianças menores de 16 anos que apresentam complicações graves e têm um doador compatível são os melhores candidatos. Tratamento caseiro. Bom, existem 6 coisas que você pode fazer em casa para aliviar os sintomas das crises. Número 1. Usar a bolsa térmica para aliviar a dor. Número 2. Suplementos de ácido fólico. Bom, a finalidade do tratamento com ácido fólico é permitir que o organismo mantenha a produção de novas hemácias. Número 3.
como uma quantidade adequada de frutas, vegetais e grãos de trigo integral. Isso pode ajudar o seu corpo a produzir mais hemácias. Número 4. Beba mais água para reduzir as chances de crises. Número 5. Faça exercícios regularmente e reduza o estresse para reduzir as crises. E número 6. Contate imediatamente o seu médico se achar que tem algum tipo de infecção. O tratamento precoce de uma infecção pode prevenir uma crise total. Qual é a perspectiva de longo prazo para a doença falciforme? Bom, o prognóstico da doença varia. Alguns pacientes apresentam crises muito frequentes, já outros raramente têm ataques. Bom, se você é portadora do traço falciforme, consultar o conselheiro genético antes de tentar engravidar pode ajudar você a entender o risco de ter um filho com doença falciforme. Além disso, eles também podem explicar os possíveis tratamentos e medidas preventivas. Bom, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você de alguma forma, e se você gostou e quer receber mais vídeos como esse assim que saírem, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei. Até a próxima!